Fala pessoal, beleza? Meu nome é Valdir Santos e você está no Papo de Autor Entrevista, um programa de autores compartilhando suas experiências e opiniões. Afinal, qual que é a função do revisor? Para falar sobre isso, eu trouxe Farrell Cautley, que deu suas impressões sobre esse membro tão importante na parte editorial de um livro. Queria também parabenizar a Zulmira, que foi a vencedora do concurso semanal de contos, que a gente faz lá no grupo do Papo de Autor. Zulmira, parabéns. Eu vou deixar o link aqui das redes sociais, do blog da Zulmira e também do conto para quem quiser ler. E quem quiser participar do desafio, é só ir lá no grupo que a gente está toda semana colocando uma imagem e o melhor conto baseado nessa imagem vence e a gente faz essa divulgação aqui para ajudar os autores, beleza? Confere aí que ficou uma entrevista muito legal. Bom, pessoal, estamos aqui com o Farrell, conhecido do grupo já, né? Não é ninguém novato, a maioria da galera já sabe quem é. E eu trouxe ele aqui pra gente conversar sobre revisor. A gente esses dias estava tendo um papo lá no grupo, conversando sobre essa dificuldade da galera de entender qual que é a função do revisor, qual que é a função do diagramador, qual que é a função do editor, o que o leitor crítico faz. Então, para tentar ajudar com essa questão, eu vou tentar chamar uma galera específica nesse assunto, uma galera com conhecimento, e aí a gente vai tirando as dúvidas dos autores novatos e até dos mais experientes, né? Então, Farrell, eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, falasse um pouco sobre suas obras e depois a gente começa esse papo sobre revisão. Então, galera, meu nome é Farrell Cautri, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou escritor há um tempo já, comecei com poesia, hoje em dia eu estou focado mais na prosa. Faço curso de letras pela Universidade Federal de Ouro Preto, resido em Mariana, aqui em Minas Gerais mesmo. Estou finalizando, trabalho numa editora, que é a Caravana Grupo Editorial, né? Tipo, todos os processos editoriais, eu trabalho lá, revisão, diagramação e tudo. E também sou pai, e é isso, acho que é isso mesmo. Sou revisor, né, como eu já comentei. Eu tô aqui com o Minúscula Pulga, que é o livro que eu tenho físico Ah, do meus Farrell. romances. Eu já li vários outros, né? Acho que eu li a maioria, li o Nostalé, li o do Repin. Então eu vou deixar aqui o link, tá, pessoal? Recomendo, né? Comprei o físico para ter pelo menos um físico aqui comigo, mas já li as outras obras do Farrell. Ah, li o da Galinha também, esqueci o nome, qual que é o nome? Do ovo Do omelete. Ovo Omelete, li esse também. Então, pessoal, quem Nossa, legal. quiser, eu vou deixar os links do Farrell aqui embaixo para todo mundo clicar e ver, beleza? São ótimos livros. E sempre tem alguma coisa relevante em questão social, né? Então, Sim, eu vale, procuro colocar alguma coisa. sim, vale a pena ler. Isso é uma característica sua, né? Sempre tem alguma coisa ali que muita gente vai ver como. É, qual que é a palavra? Bom, eu vou pagar. Crítica, talvez, É, não sei. sempre tem uma criticazinha ali pra. Bom, literatura tem que ter, né? É bem da verdade, né? É, tipo, reflete o tempo em que é escrito, né, e tal. A Sim, literatura reflete o tempo em que é escrita. sim, exatamente. Então, Se você vê os meus também, eu não deixo passar, não. Principalmente o último, Barba, não né? deixa, claro. Não, o Bárbara, por exemplo, né, tem vários exemplos assim. E também o Era Z, do Carlos, É, o né, Eraser também. também E é é na mais HQ. recente. A pessoa que vê, que ela vai entender bem, né, Vai, qual é a crítica. vai. Eu espero que daqui a uns 20 anos a galera consiga entender a crítica sobre como que foi esse momento turbulento nosso, né? Não só a Covid é uma das partes do problema, né? Na verdade, ela foi muito maximizada por causa das políticas públicas, né? E não tem como esconder isso, né? Não tem de esquerda e direita, né? Verdade é Não verdade. houve um consenso, né, um direcionamento É, amplo, sim, com certeza. infelizmente. Mas a gente, tipo, tanta, igual, por exemplo, o Zé Carlos, né, é ficção, a gente, e tanto filme de pandemia anterior, livro, e a gente não aprendeu, né, a gente caiu na armadilha, né, mesmo a gente prevendo, a gente ainda cai na armadilha, é impressionante, Por incrível que absurdo. pareça. Por incrível que pareça. Então, Farrell, vamos começar com o tema. Vamos falar então sobre a função do revisor. Quando uma pessoa ela procura um revisor, um autor escreveu o livro dela, o livro dele, o livro dela, que é só o começo do problema, e aí ela vai procurar o revisor. Espero que tenha passado por leitores críticos para, né, arrumar, Sim. dar uma ajeitada no, no manuscrito antes de mandar para o revisor, que é aquele cara que vai mais que definir, né? E aí, que o revisor? Sim. Quando que o autor procura um revisor e qual que é a função definitiva do revisor no texto do autor?
O revisor, igual você comentou, o leitor crítico. Tem gente que confunde leitura crítica com revisão. São coisas distintas, né? Embora possa ter uma semelhança e possa ser feito ao mesmo tempo pelo meio profissional, pode ser feito. Mas a leitura crítica vai apontar erros no enredo, né? Por exemplo, o personagem, no começo de uma história, ele tem uma determinada personalidade e tipo, no meio do livro ele faz coisas que não condizem com isso. Isso é o leitor crítico que vai observar, sabe? Vai apontar para o autor. O revisor, ele vai olhar não só a questão gramatical, claro, né? Mas também a questão gramatical e a questão da coerência do texto, né? A coesão. Porque mesmo que uma frase seja bem coesa, bem entendível, se a frase seguinte não tiver uma ligação direta, o leitor pode ficar perdido. Então, além da questão gramatical, né, de acentuação, né, de posição lexical e sintaxe da palavra, a coesão também é observada pelo revisor. O leitor crítico, ele tipo, tem tanto o olhar ele tem um olhar voltado tanto para o micro, né, tipo parágrafo por parágrafo, quanto para o geral, no caso, né, para o texto como um todo, o leitor crítico. O revisor, ele vai mais nos trechos, né? Claro que, tipo, ele não vai, por exemplo, parar para observar tipo, que o personagem tem um olho azul no começo e mais no final do livro ele vai perceber que o autor falou que o na verdade, é verde, por exemplo. Ele não vai estar tão atenado nisso, né? Ele vai ver se o olho está escrito errado, ou, tipo, se a frase faz sentido. Então, essa é a diferenciação. Eu lembro que no grupo alguém comentou que, tipo, o revisor ele não pode ficar fazendo interferências, corrigindo É, palavras, ou isso sinônimos, mesmo. isso estaria interferindo, né? O leitor, o escritor, o revisor, ele pode fazer isso, né? Buscar melhorar o, o texto, né? Tipo, porque senão fica só aquela questão gramatical, e a questão gramatical não basta. A gente sabe que o livro hoje ele pode tentar subverter, né, algumas regras gramaticais. Tem os autores que não usam, né? Acho que é Saramago, né? Que tipo, tem uma marca que não usa pontuação e tal. Então, tem aquela coisa, mesmo para subverter uma regra gramatical, é bom você entender como é que ela funciona. Sim. Então, o revisor também vai observar isso, né? Por exemplo, no caso do minúscula pulga, por mais que eu seja revisor, né, também é bom outra pessoa revisar, porque tem a questão da leitura viciada, né? Tipo, o Repio Tenente, que mudou do título, agora é O Fantasma na Biblioteca Raveliana, revisei ele várias vezes. Agora eu paguei uma revisora e ela falou, olha, essas palavras repetidas aqui, muito próximas uma da outra, sabe? E não que uma palavra repetida seja um problema necessariamente, mas, tipo, É. em excesso, o vocabulário mostra que o vocabulário não está muito rico, Sim, né? A não, pessoa esse é um vai exemplo precisar bom. Esse é um uma, exemplo muito bom para falar sobre né? a atuação do revisor, porque se você for ver né, pelo núcleo do negócio, o revisor, ele não deveria se incomodar com isso, porque a pessoa colocou duas palavras iguais, mas as palavras estavam corretas. Só que, né, como você falou, Sim, a escrita cobra muito isso de quem fica repetindo muitas palavras, porque mostra a falta de vocabulário. E o revisor também pode corrigir isso, mesmo não sendo um problema gramatical. Se o escritor chegar e falar assim, eu quero que seja repetida. É de propósito, eu quero causar isso. sim, Acabou, com tá certeza. decidido, né? Exato, exato. Isso é interessante. Eu gosto do revisor que deixa marcações no texto e deixa claro que ele está alterando e por quê, não é? Claro que, tipo, num texto muito comprido, um romance, eu não vou ficar explicando vírgula por vírgula. Tipo, essa vírgula tem que estar aqui quando você diz. Não, tipo, uma ou outra eu falo essa vírgula aqui, eu estou mudando porque não separa o sujeito do verbo e tal, essas coisas todas. E, no caso, é, quando eu vou mexer na estrutura do texto, por exemplo, a frase não está muito bem coesa, os elementos estão misturados ali, não está confuso, eu faço a modificação, né? Tipo, no caso, quando trabalho no Word, tem lá a função de marcação, e falo, ó, eu estou mudando porque achei isso, aquilo, outro. Aí, quando o autor recebe, ele vai saber o que foi mudado e por que foi mudado, né? Isso é importante se fazer, o trabalho de... E depois que é feita a revisão, é bom o escritor, né, o autor, ele lê o texto de novo, né, e vê o que foi entendido, não só sair aceitando, recusando, né? Ter um domínio do texto dele em si. Sim. Claro, tipo, eu sei que quando a gente escreve, a gente tem um carinho muito, muito grande pelo texto, mas as alterações que o revisor faz, se ele faz bem feitas, não são ele querendo mexer no seu texto ou querendo não mudar a autoria, né? São melhorias, tanto que, tipo, eu faço muitas sugestões, né? Tipo, eu sugiro, fica assim, tipo, eu acho que ficaria melhor assim. E, às vezes, eu dou duas, três opções, ou uma só,
E o leitor, o autor, ele está lendo o texto, ele percebeu que tem um problema ali e ele acaba mudando o trecho, não para o que eu mudei, mas fica até melhor às vezes do que eu sugeri, sabe? Uma coisa que a Elisa, que participou também, comentou que acontece com ela, né? Sim, Ela faz umas propostas, tipo, esse aqui não ficou legal, ficou confuso, que tal assim? Aí às vezes o autor vai lá e encontra uma maneira melhor de se fazer, sabe? é comum, né? Mas igual você estava falando, só para terminar o raciocínio, e isso de sugerir mudando, tá repetindo muita palavra aqui, isso seria mais o copydesk, sabe? Na leitura crítica, sabe? Que faria. Mas o revisor pode fazer também, né? Por que não? Tipo, mostra que está querendo melhorar o texto de certa forma. E o autor recusa ou aceita, né? Tipo, Acho que, acho que isso é importante deixar claro para o autor que está assistindo ou ouvindo quando estiver no podcast. É, é muito importante você saber que o revisor ele só vai dar uma sugestão. O leitor crítico ele só vai dar uma sugestão. Cabe você estar aberto ou não a essa mudança. Agora, quando o revisor age gramaticalmente no assunto, se você estiver recusando ali, você está abrindo, você tá aceitando as consequências de estar com o texto mal revisado, né? Aí muda de figura. Aí a exato, coisa é diferente. exato. Né? Tipo, esta e estar, né? Tem um acento no final, né? Então, tipo, tem diferença. Um é um verbo ser, e o outro é um pronome possessivo. Acho mesmo. Às vezes até confundo. Não é classe de palavra. Esse é um pronome. Aceituação errada. Tem tanta coisa Sim, que um né? revisor já tem que prestar atenção no texto e que ele bate o martelo, né? Então acho que assim a maior diferença assim no revisor quando ele age como revisor ou como leitor crítico, né? Ele como revisor ele está falando, ó, é assim. O autor querendo ou Sim, não, a regra gramatical é essa. Não tem muito o que conversar. exatamente. Como o leitor, quando ele fala alguma coisa sobre o texto, aí não, aí ó, essa sua frase ficou confusa. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu passava meus textos para você, você falava assim, você vai muito no diálogo na sequência e você não fala quem é que está no diálogo. Então, Quem tá falando? quem está falando, lembra? E aí tem hora que na sua cabeça parece que tá óbvio, mas não tá. Se confunde ali. E aí eu passei a colocar mais, porque eu tentava evitar ficar colocando muito. Pra não ficar dando aquele negócio do discerne e ficar repetindo disse, e ficar Sim, perguntou, e ficar hesitou, e aí eu tentava sim. evitar, né? Mas tem hora que não tem que fazer, tem que Não, pôr. eu entendi sua intenção, porque eu estava notando, depois, na revisão do meu último livro, por exemplo, eu notei que eu fazia muita tipo, interjeição, né? Cortava a fala, o discurso direto do personagem, colocava ali a fala do narrador, disse pulando, olhando para não sei o que. Então, eu tentei diminuir um pouco, senão fica truncado o texto, né? Fica muito, muito pausado e tal. E você, no caso, faz bem, né? Tipo, mais fluido, o personagem falando. O leitor não é idiota, né? Ele sabe quem tá falando, assim, né? Tipo, então, mas às vezes, realmente, quando tem mais de dois personagens dialogando, por exemplo, é complicado. Tipo, você não tem nenhuma marcação, sabe? É, às vezes a gente consegue fazer, por exemplo, nas tipologias, nos tiques das personagens, né? Tem um personagem que ele tem uma interjeição tipo E com H, por exemplo, né? Toda hora ele fala, eu sei, mas, sabe? Então, tipo, esse tipo de marcação permite o leitor identificar. Mas se não tiver e tal, tem que ter, tipo, alguém mostrando quem falou o quê, né? É, no geral, dá para entender quem disse o quê, pelo que foi dito, se é uma resposta, é uma pergunta, sabe? Mas dependendo do contexto, igual você viu, né? Eu busquei sinalizar sempre que não era possível identificar, eu li e não sei quem foi que disse isso. Aí eu vou lá e sinalizo. Mas se eu li, tipo, reli o texto, eu entendi, tipo, dá para entender quem foi que disse, sabe? Então, não sei, isso seria uma coisa que o revisor faria? Não. Seria uma coisa mais do leitor crítico, mas o revisor também pode perceber e sinalizar, né? Então, por que não, né? Tipo, vai dali da... Mas, claro, tipo, a gente não espera que o revisor vai ficar parando o texto para poder procurar Assim, só se ele paralelismo, né? cobrar mais pra fazer isso, porque é outro trabalho, né? Se ele Não cobrar é. mais, talvez, sim. A galera tem Não que se espera que o entender. revisor vai estar dando Sim, pormenores, né? a galera tem que entender que é profissional a coisa, né? Então, você está Sim. fazendo a requisição de um serviço e a pessoa está fazendo esse serviço. Se você vai no mecânico e pede para ele trocar a roda e depois você volta e reclama que mas o óleo ainda está vazando, não é assim, né? O trabalho É, profissional ele é focado. Então, quando você vai em qualquer outro profissional, você sabe o que você está pagando e o que ele está fazendo. No revisor não é diferente. Então, eu vejo que muitos tá. revisores fazem isso.
eles cobram, sei lá, tô chutando um valor aqui, tá, gente? Vou chutar até alto para não dar erro. R$ 50 por página para revisar e 100 para revisar Leitura com crítica. leitura crítica, exatamente. E ainda tem diagramação depois, né? Então, Ah, tem diagramação leitura para crítica. e-book, diagramação para livro físico, são vários serviços Sim. separados. Você tem que ter noção que faz parte do processo de escrever, né? Sim. Claro, o revisor ele tem que ter noção do texto como um todo, né? Ele não pode ficar só ali naquele trecho específico. Até é uma coisa que a gente, tipo, eu estou fazendo letras agora, uma discussão que vem crescendo, né? Tipo, de antigamente, estudo da língua, ou vai tratar a língua só na questão frasal, né? Tipo, não vai olhar o texto como um todo para poder estudar a língua e tal. Não faz sentido, né? O texto ele é corrido, a coerência, a coesão ele vai além da frase, né? Tipo, uma frase ligada à outra vai criando sentido e tal, beleza. Então, o leitor, o revisor, ele tem que ter essa noção, né? Tipo, poxa, eu não vou ler só essa palavra, essa frase aqui, eu vou ler frase por frase. Essa frase tem que estar ligada, uma certa coesão, com a frase seguinte, né? Não faz, sei lá, tô lendo, eu estava revisando um texto aqui, esses dias, em que o narrador, primeiro que ele começa a narrar no passado e de repente vai para o presente, né? Imagina o trabalho que dá você mudar todos os verbos depois, né? Tipo, então, né? Tipo, é uma coisa que o revisor crítico não vai ficar ali olhando por um e sinalizando, né? O Ele revisor aí fala, ele ó, tá fazendo, ele tá reescrevendo, né? Quando você fica mudando, é, você mudar um texto que tá metade no é, presente, assim, sem ser proposital, né? A pessoa se enganou mesmo com sim, os tempos verbais, que acontece pra caramba, pra caramba, sim, pra caramba. Muito, muito. Eu fiz muito isso quando eu era bastante. moleque, quando eu era escritor iniciante, mais iniciante do que hoje, né? Fiz muito, muito, muito. Meus textos era tudo porque você ia escrevendo e aí você pensava uma coisa, escrevia, escrevia. Hoje eu É presto muita verdade. atenção nisso e é difícil passar, mas às vezes passa. Mas é Apreciar. reescrever, né? Se você pegar um texto de 200 mil palavras e o cara ficar uma hora no presente, uma hora no passado, uma hora no presente, uma hora no passado, você tá reescrevendo o texto do cara. Realmente reescrever. E aí que vem a diferença, né? Porque o leitor crítico, ele vai perceber e vai sinalizar, olha, você fez muito isso, reveja. Já o revisor, ele vai ter que fazer um por um, né? Sinalizar e tal, olha, tipo, você, né? Eu prefiro já mudar e sinalizar que mudei, tá? Não estava no para estar no passado, mas tem gente que vai marcando, né? Tipo, faz comentários e tal. Depende muito do revisor também. Então, é isso. Uma coisa que eu cometia bastante erro também, e eu lembro que você falava, porque o Farrell ele revisou a segunda edição do Flor de Sangue, né? A primeira Foi. foi na Jambô, depois eu fiz uma segunda revisão com ele para pôr o e-book. Aí revisou o Cativeiro, revisou a Ilha dos Corvos, né? Aí os Corvos também. A Ilha dos Corvos Cativeiro do também. Medo é muito massa. Cativeiro, Ilha dos Corvos. E aí fez a revisão O junto com Zé a Carlos, Francine no. O Zé Carlos e Barba. o Barba foi você e a Francine, né? Eu passei por dois revisores, que é uma coisa que eu costumo fazer agora, quando eu vejo que o texto tem potencial para diminuir as Dois rebarbas. revisores. Não, Sim. não, É não porque é também não obrigatório, né? adianta, né? O revisor tem, eu costumo pensar que revisores têm os calos, né? Por exemplo, é, crase, né? Tipo, já fui muito, eu já tenho muito, já estou muito calejado em crase. Então, tipo, já eu bato o olho ali, já consigo identificar de cara se tem crase ou não, sabe? Mas tem algumas coisas, por exemplo, que são menos recorrentes, que às vezes eu tenho menos contato e posso deixar passar com mais facilidade. Então é bom ter mais de um revisor, sabe? Dois revisores, três revisores já seria pouco, né? Para poder identificar e tal. É O humano maior o a negócio, né? É humano, né? é. Não tem que. Mas né? E, tipo, se você não pode pagar por mais de um revisor e tal, tipo, você contrata um revisor, mas antes passa por leitores betas, né? Amigos seus, tipo, dá uma olhada aí, o que você achou? Você achou alguma coisa confusa, algum trecho que você não entendeu? Você me avisa, tá? Então, sempre tem uma preparação do texto antes de o revisor mexer também, né? Porque, às vezes, eu vou revisar, por assim, né? Com frequência. Vou revisar um livro de contos. A pessoa me manda um e-mail com cada conto. Em vez de mandar um arquivo com todos os contos juntos, manda, sei lá, o livro tem 20 contos e a pessoa mandou 20 e-mails. Eu vou ter que fazer todo o trabalho de juntar tudo num arquivo só. Isso é outro trabalho, é uma preparação, sabe? Então, tipo, o autor tem que ter um carinho com o texto dele, se tipo, trabalhar, né? Então, poxa, você não precisa ser expert em formatação para mandar um texto minimamente formatado, sabe? Né? Eu entendo, tipo, quebra de página, sabe? Mostrar a configuração, tipo, fazer filtragem, né? Eu consigo, por exemplo, um texto que tem
pessoa faz muito, coloca espaço e vírgula, né? Tipo, não tem espaço e vírgula, é a vírgula depois da palavra. Sim. Aí a pessoa faz muito isso. Eu consigo, num tapa só, tipo, tirar tudo isso no texto, sabe? Tipo, mas é porque eu conheço as formatações e tal, como fazer isso. Então, não quero que o autor tenha esse tipo de conhecimento, mas, poxa, também não manda o texto picado pro revisor, né? Atrapalha bastante. É uma boa Até para prática, sua né? própria organização. Até para a organização da sua própria organização, sabe? Tipo, esse é meu livro, né? Quais são os conteúdos do meu livro? Vou ler eles em sequência. Não, tipo, um arquivo por cada texto. Tipo, uma bagunça, uma confusão. Sim. E acontece mesmo, né? Eu lembro que eu vi, eu acho que foi o Jean Gabriel Alamo, que eu vi um post dele no Facebook. Posso estar errado, mas eu acho que é ele, se não me engano, faz um bom tempo. E ele falou que uma vez ele revisou um livro que o cara mandava página por página porque não queria que ele soubesse a história inteira. O cara tinha, sei lá, medo que. Porque as pessoas têm essa, né? Vão roubar meu livro porque eu sou o próximo Machado de Assis, né? Eu não tenho esse medo, não, gente. Desculpa, mas eu achar que uma coisa que eu escrevi ficou tão boa que alguém vai se dar o trabalho de roubar. É bem absurdo, porque mandou página por página, no final o Jean vai ter o livro inteiro. Vai, né? Não Não faz tem, sentido. não faz sentido. É. E aí. Se Mas quiser roubar, é a cabeça das pessoas, né? sim. Tem muito autor assim, né? Tem muito mais autores pensando em proteger a obra genial deles do que autores pensando em crescer, tecnicamente, né? Eu vejo que, infelizmente, as pessoas querem ser escritores profissionais, mas não levam como profissão, né? Você quer ser um revisor profissional, você está estudando, você está fazendo letras, você está fazendo curso, você está estudando, você está lendo. É uma profissão. Ser revisor é uma profissão. Ser escritor também é uma profissão. Então você tem que levar na base da profissão. Eu faço curso sempre assim. É bom deixar claro que é lógico que não é todo mundo que vai ter condição de pagar curso ou pagar dois revisores. É claro que não é Sim. todo mundo. A gente não está falando que uma pessoa que não tem condições, ela não deve escrever. Ela tem que fazer o melhor dela. Só que a partir do momento que você começa a fazer as coisas tudo sozinho, você tem que tomar o triplo de precaução para tentar entregar a melhor coisa possível, né? Sim. Vai ter que ler o livro, o texto em voz alta. Tem um negócio engraçado, uma técnica, lê de trás para frente, você vai perceber se deu com erro. Dá até certo, mas é chato ficar lendo o Nossa, texto de trás chato, para é. frente. É chato. Aí você vai lendo letra palavra por palavra para identificar erros da palavra, né? Você não vai, desse jeito, você não vai conseguir identificar erros de coesão, de coerência, né? Por exemplo, você vai achar uma palavra errada e tal. Né? Mas É. tipo, para fazer sozinho tem que ser nesse nível. Então, falando sobre a galera que não tem condição, tá apertado de grana, não consegue pagar um revisor, eu falo de novo, a minha indicação para quem está nessa situação é ou lançar no Wattpad, que eu não vou falar que é meio mais zoneado, mas ou lançar no Mas Wattpad, mas mas não vou falar isso porque eu não quero ofender quem escreve lá, porque eu não quero dizer que quem escreve lá escreve mal, né? escreve mal. É Escritor. só um lugar que aceita mais fácil textos não revisados, né? Sim, E se você não tem dinheiro para pagar a revisão agora, tem muito revisor que o Farrell cobra um preço justíssimo. Dá para passar sim, com ele. Se você não tiver dinheiro, tiver muito apertado, falar, cara, não tenho grana mesmo, eu recomendaria você esperar ter dinheiro para revisar. Mas, ó, não sim. quero esperar, tô desesperado para lançar o livro, não quero ficar de fora só porque eu tô sem dinheiro para ler. Então, Farrell, qual dica você dá para alguém que vai fazer a autorrevisão do livro? Que é uma coisa quase impossível de ser feita. Mas a pessoa vai estar sem dinheiro, ela quer entregar o livro. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? É. Olha, a primeira coisa, tipo, taca o seu texto ali no Word e observa as marcações, que o Word ele mostra em vermelho o que provavelmente está muito errado, e em verde, se eu não me engano, o que pode ser que esteja errado. Aí você lê, porque costuma dar opção, né? E às vezes tem até a opção ali de explicar, né? O Word explica gramaticalmente. Eu pego, mas tipo, não é muito confiável, mas é uma ferramenta que você pode utilizar. Você não vai pescar, assim, por exemplo, problemas de coesão. Às vezes até vai. O Word pega uma coisa, vem em verde, né? Verdinho. Né? Por exemplo, você vai notar problemas com flexão verbal, né? Tipo, fizeram ou fez, né? Tipo, quem fez, quem não fez. Concordância verbal e concordância nominal. Por exemplo, se está no plural ou não, né? Tipo, o sujeito está no plural, mas as coisas depois não estão no plural, estão no singular, sabe? Isso você até consegue pescar um pouco assim. É uma dica que eu dou.
E, tipo, a dica de ouro para você revisar seu próprio livro, tipo, leia bastante. Tipo, quem tem uma carga de leitura muito, muito grande vai conseguir perceber, tipo, um trecho que não faz sentido, sabe? Porque se você pega livros bem escritos com frequência e lê com bastante frequência, você vai ter um olhar mais sensível, né, para identificar alguns problemas. Às vezes não uma palavra que foi escrita errada, uma grafia errada, um acento que faltou. E nisso, querendo ou não, tipo, até em textos grandes, já li, tipo, Game of Thrones, Harry Potter, uma vez, numa edição, notei alguns problemas, sabe? Eu tenho aqui a edição do Hamlet também, que eu notei vários problemas. Tipo, passa alguma coisa que passa, sabe? Mas se você ler bastante, você vai conseguir identificar melhor algum problema que tenha no texto, sabe? Algum problema de coesão. É Sim. a dica que eu faço. No Word, que é mais gramatical ali, você consegue pensar muita coisa. E em questões de enredo e tal, questões de coesão, leia bons textos e leia com frequência. E textos variados, não leia só um gênero. Claro, tem o seu gênero favorito ali, mas leia, sei lá, outro tipo de texto, porque você não vai ter que escrever só um tipo de texto ao longo da sua vida, né? Sim, Então, ler bastante ajuda. Não basta, né? mas ajuda. Mas ajuda. É Então, a dica que eu e você falou sobre ler no gênero, eu gosto de ler terror. E tem, cara, sei lá, uns 7 meses que eu não leio nada de terror assim. Eu acho que um pouco menos porque eu li o livro da Francine, que ela tá até pra relançar, que é o A Dama dos Loucos. Muito bom, muito bom. Um dos maiores livros de terror que eu li. Tá falando, tá? Você leu com antecedência? Não, é que ela tinha no, na Amazon e aí acho que entrou numa editora. Eu não sei detalhes. Até sei detalhes, mas não vou dar Ah, detalhes. Mas ela conseguiu. entendi. Então, é um livro que eu gostei tanto que eu vou, com certeza, vou comprar o físico pra ter aqui em Qual que é o casa. título? A Dama dos Loucos, A da Dama dos Francine Cândido. Loucos? É, muito bom o livro, muito bom mesmo. Ah, título instigante. É, o Achei título é. E a capa instigante. também tava bonita. Eu falei pra ela, tenta botar a capa aí. Vou perguntar pra ela se Dá uma pode, né? pesquisada aqui. Falar aqui. Mas é um livro Ah, muito sim. bom. É É. um livro muito bom. E é isso, eu concordo. É muito difícil, gente, é muito difícil você ler o livro. Tanto que o Stephen King fala pra você deixar ele 3 meses na gaveta, né? E se você deixar ele Ah, 3 meses na gaveta, você já vai pegar um monte de coisa que você errou e assim, coesão, coerência e parte de personagem que eu lembro. Ah, você foi quando você revisou Flor de Sangue que tinha um personagem que morria e depois ele aparecia de novo, lembra? E aí o lembro. Flor de Sangue passou por um monte de coisa e acabou esse trecho aí, depois eu arrumei, mas é, cara, é impossível não passar. É muito impossível não passar. Tipo, e foi um erro bobo, né? Talvez a confusão de nomes, né? Uma Sim, coisa assim. sim, Né? sim. Tipo, mas é Não, mas coisa normal que acontecer, certo? normal. Mas claro, tipo, depois que o livro está impresso, está publicado, é meio chato, né? A gente botar esse É, tipo de coisa no texto. Uma mas não palavra tem. errada, tranquilo. Né? A Sim. gente, tipo, mas então, essa é a questão. Então, eu acho que você falou, o distanciamento é muito, muito bom. Tanto o seu próprio texto, né? Tipo, por exemplo, você lê um livro quando criança e lê quando é adulto, você vê que a leitura é totalmente diferente, né? Tipo, aí você dá distanciamento, pode te ajudar também. Aí você vai ler, você já vai estar fresco, né? A memória vai estar menos viciada na leitura. Então, ajuda também em distanciamento. E Sim. não ser muito afobado para publicar. Se você for muito afobado para publicar, a chance de sair alguma coisa errada é bem grande. Ah, mas os autores são. Os autores iniciantes que É estão muito assistindo aqui, verdade. eles são afobados. Os primeiros livros, hoje eu estou publicando um livro novo agora, e a Elisa me perguntou, né, que eu falei que ele está pronto para chegar. Aí ela tá assim, como é que você está se sentindo? Eu falei assim, normal, tá. Eu não sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu falei, em comparação com o meu primeiro livro, eu tô tranquilo. Meu primeiro livro eu não dormi, tipo, eu não dormia. É, o Flor teve Eu falei, muito erro assim, caramba, porque eu também quando tem queria que lançar chegar? ele de qualquer jeito. Aí acontece o que aconteceu, passa as coisas, algumas coisas. É, E, e não tem o que fazer. E agora que você falou, eu tô pra lançar HQ agora. E eu tô sem preocupação. Eu tava conversando com o desenhista esses dias e ele, não, vou ver que pra terminar, eu falei, cara, faz no seu tempo. Puta trampo o cara tá fazendo, o tipo, negócio tá ficando bom pra caramba. Eu não vou ficar acelerando o cara, nem tô ferrando. muito curioso, nossa, tô muito instigado. Porque eu li o primeiro conto, revisei, né, tipo, Sim. tem uma pegada, não sei, tipo, tem uma pegada eu não tinha lido nada de zumbi antes, né, então, tipo, mas eu gostei bastante. Tô curioso com a sua HQ. Tá ficando foda, velho. Sinceramente. Pode ter alguma coisa, erro na história, em diálogo, alguém pode achar alguma coisa assim. Mas o desenho, velho. A história Eu li contada no ela na desenho, frente. Ó, tá, o ó, cara é foda. O cara é tá foda. bom demais. Alexandre Santos. Eu até falei com ele, falei, quando começar a sair as coisas, você não esquece de quem tá com você no começo, não, porque vai chegar uma hora que o cara vai estar cheio de trampo, porque o cara é muito bom, velho.
Já que a Nossa, gente tá combinando. eu queria escrever HQ e desistir. Não sei Não, desenhar, eu teria que procurar um cara fora sim. igual. Como é que é o nome dele mesmo? Alexandre Santos. Alexandre Santos. Isso. É pra se guardar o nome dele, pra quando precisar, É já pra tem guardar. Pra indicação. guardar. O cara é bom. E ele fez a capa do Era Z, ele fez a capa do Barba. É. E ele fez. Fez. Ele que fez a ilustração do Barba? Isso, é dele também. O cara é foda. Ah, então é ele mesmo. Então é ele mesmo. Ah, já conheço. Muito bom. O cara é muito É um bom. trabalho muito bom mesmo. Sim, o cara é fofinho. E pra gente fechar então, agora falando com quem quer ser revisor. Quem tem vontade de trabalhar com revisão, entrar nessa linha editorial, da parte da escrita. Quais dicas você tem, Fael, para quem está querendo virar revisor no futuro? Se tem que fazer faculdade de letras, não tem? Ler muito? Qual que é a dica que você pode dar? Olha, eu não ouso dizer que fazer faculdade de letras é primordial, mas que vai ajudar, ajuda bastante. Você, tipo, ter um olhar mais. É porque é uma coisa interessante, quando eu for começar a falar do que eu esperava de quando eu comecei a fazer letras, de que é o curso de letras de verdade, é outro vídeo. Se você quiser, até posso brincar, fazer né? Tipo, eu estou me convidando, Legal, né? com E certeza a que gente o vem curso fazer de sim. letras ajuda a escrever. Porque eu já escrevia muito antes de ser curso de letras, e pessoas comentavam, né, que eu escrevia bem, só que melhorou bastante, né, tá a outro nível, né? A primeira coisa, leia bastante, tem que ter se você vai revisar todo tipo de texto, você tem que ter um conhecimento prévio de como é o gênero, quais são as estruturas do gênero textual, sabe? Por exemplo, se você vai revisar uma biografia, é diferente de revisar um romance, um livro de contos, né, um livro acadêmico, por exemplo, né? Eu reviso tudo isso porque eu leio tudo isso, né? Leio todo tipo de gênero, né? Claro que você nunca leu, sei lá, um texto acadêmico, mas vai revisar? Pode. Mas ler bastante ajuda nisso, né? Tipo, não pode fazer um curso de letras, tipo, faz uma preparação, tu tem a gramática, vai estudar gramática, sabe? Vai fazer workshops, tem que se profissionalizar, né? Não adianta achar que, eu leio muito, eu vou ali, tipo, fazer revisão. Não adianta, né? Você vai ter que recorrer à gramática, vai ter que recorrer a outros materiais, sabe? Diversos, né? Até para ter acessibilidade, né? Tipo, o que combina ou não com um texto, né? Por exemplo, uma receita tem uma estrutura específica, a bula tem uma estrutura específica, né? Tipo, então tem que ter esse tipo de percepção também. E cursos ajudam. O curso da UFOP é sensacional nesse quesito, me ajudou bastante. Tem disciplina de revisão de texto, tem disciplina de literatura, tem disciplina de semântica, de pragmática, de morfologia. Tudo isso ajuda você, né, tipo, a entender, né? Tipo, fazer uma revisão melhor. Sim. É Então é importante isso que eu porque. diria, né? Sim. Profissionalizar. É porque você pode ler vários autores diferentes, eles escreverem de várias formas diferentes, mas quando os revisores são muito bons, eles têm que revisar do mesmo jeito, porque a regra é uma só, né? A regra é uma só, exato. E, claro, o revisor tem que entender também, respeitar o estilo do autor, né? Tal. Tipo, Sim, não vai reescrever a história é outra coisa, sim. né? Tipo, o revisor não vai fazer isso. É ghostwriter, né? O ghostwriter que vai fazer isso, reescrever a Sim, história. sim. Exato. É isso, Bom, agradeço muito o convite, ô Valdir. Foi um prazer, cara. eu que agradeço, eu queria convidar o pessoal de novo para curtir, comentar aqui o que vocês acharam. A gente está. Eu tô devendo para vocês colocar em podcast, mas eu tô tentando arrumar tempo, até por isso a gente está começando a fazer uns programas um pouco mais curtos para eu conseguir ter um pouco de tempo mais para focar nas outras coisas, porque o que mais o pessoal fala faz um Podcast. bendito podcast que facilita a nossa vida, não é todo mundo que pode assistir o vídeo, e são sempre programas interessantes. E eu vou fazer, só que requer tempo e não é fácil, né, arrumar tempo. Mas eu tenho certeza que a gente está ajeitando as coisas, a gente está lidando agora com o pessoal da resenha, que o Farrell faz parte também. Então eu vou deixar aqui o link, eu vou deixar aqui no card a resenha do Farrell aqui no programa. O próximo E livro é esse aqui, ó. A Noiva de Papelão. Muito legal. Farei a resenha dele no próximo vídeo.
Então, ó, fica esperto aí que o Farrell vai fazer a resenha desse vídeo também, desse livro também. E eu vou deixar os links do Farrell então, aí quem quiser tem na Amazon, tem no Kindle Unlimited, é só baixar lá e escolher qualquer um que vocês vão gostar com certeza. E também não esquece que o Farrell é revisor, e eu já fiz muito trabalho com ele, eu recomendo. Então quem quiser um revisor com um preço justo, que faz um trabalho muito bom, eu recomendo o Farrell. É só pegar e ler, eu vou aproveitar, né? Ler o Cativeiro do Medo, vou ler o Era Z, que você vai Sim, ver lá que claro. tá bem revisado. Tá na Amazon faz muito tempo, não tem nenhuma reclamação quanto a isso. E brigadão, Farrell, de novo. E não se esqueçam de se inscrever no Agradeço, canal. cara. Não Valeu. deixa de se inscreve aí. Se Valeu, inscreve aí. gente.